Continuando nosso programa, estamos conversando hoje sobre política partidária com Leodice Cruz, a presidente municipal do Brasil 35. Você pode mandar sua mensagem, tem alguma dúvida sobre o partido? Fique à vontade para participar com a gente através das nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, WhatsApp aí e tem também o Twitter. Então manda sua mensagem para a gente. Carol, dando sequência aqui, a gente tem uma informação que a decisão do veto à distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda nas escolas públicas foi publicada ontem no Diário Oficial da União. O projeto de autoria da deputada federal Marília Reis, do PT do Pernambuco, havia sido aprovado pela Câmara em agosto e pelo Senado no mês passado. O argumento do presidente Bolsonaro é de que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio. Na justificativa, o chefe do Executivo disse ainda que consultou o Ministério da Economia e da Educação, que recomendaram o veto, porque a proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que não há compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino. Com o veto parcial do presidente, o texto retorna ao Congresso Nacional. E aí, a bancada parlamentar feminina repudiou com veemência a decisão do Planalto e articula a derrubada do veto. A coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a Celina Leão, do PP, partido aliado ao presidente, disse que o governo precisa rever seus princípios. A senadora Zenaide Maia, aqui do Rio Grande do Norte, que foi a relatora do projeto, falou sobre o assunto ao nosso programa. O Congresso Nacional precisa derrubar o veto de Bolsonaro à distribuição de absolventes para meninas e mulheres de baixa renda. O Congresso tem que demonstrar que, ao contrário do presidente da República, os parlamentares se importam sim com o fato de 1 em cada 4 estudantes falte às aulas por não terem acesso a esses itens de higiene. Com muito orgulho, fui relatora dessa lei de iniciativa da deputada federal Marília Reis. Mas os vetos da presidência da República prejudicaram a parte principal desse projeto de lei. Por isso, precisam ser derrubados. A sociedade brasileira está cobrando isso, a derrubada do veto. Olha, aqui no G1... a ministra da Mulher, a Damares Alves, ela defende o veto. Ela diz que é preciso decidir se a prioridade é vacina ou absorvente. Viu, pessoal? Tá aí. A opinião da secretaria responsável por essa questão, dando a sua opinião, dando o seu posicionamento sobre essa questão. E a gente pode conversar sobre isso, inclusive, Leodice. Qual é a sua opinião como dirigente partidária? Muita gente tem se manifestado em relação a isso. Eu, inclusive, como jornalista, me surpreendi, porque esse assunto vem sendo conversado em âmbitos locais, em alguns estados, mas eu não sabia que teria uma repercussão tão grande nacionalmente, inclusive de partidos que são partidos de centro, partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Olha, Carol, a questão da saúde da mulher, ela é extremamente importante para todos e todas. Ela não é uma coisa que diz respeito apenas à mulher, diz respeito a todo mundo, né? E eu acredito, né, que o veto do presidente deve ter uma justificativa. Eu não conheço o projeto na íntegra. Agora, eu sou favorável de que houvesse sim a distribuição pontualmente para pessoas muito carentes. O grande problema, às vezes, do Brasil é que as leis que são específicas para determinados grupos, elas passam a ser utilizadas para beneficiar a todos. E isso aí é muito complicado. Então, eu não sei o que é que passou na cabeça do presidente, né, da ministra da Mulher, da Educação, do pessoal da Economia, porque, na verdade, para você comprar absolvente individualmente é muito caro e nem todo mundo pode comprar. Quando você vê que meninas, às vezes, faltam à aula porque elas não têm um absolvente, e isso prejudica toda uma questão acadêmica.
Quando você vê que as meninas são bulinadas ainda, quando por acaso elas menstruam e sujam as suas roupas. Quem de nós nós mulheres já não passamos por isso na adolescência, né? E quando você vê que as pessoas que moram na rua, que as meninas que têm, digamos assim, uma vida difícil, sacrificada, que moram em abrigos, que moram nas favelas, elas realmente precisariam ter esse absolvente. Então, eu sou a favor de que seja feita a distribuição. Agora, não sei o porquê do veto, não sei especificamente a justificativa do veto, né? Mas eu particularmente acho que é necessário. Leodize, quando a senhora falou no bloco anterior, né, a respeito do partido que defende a família, a gente lembra muito do discurso do presidente Bolsonaro em defesa da família, a pátria em primeiro lugar, Deus acima de tudo, enfim, aquele discurso que a gente já viu. Qual é o alinhamento que tem o Brasil com a administração do presidente Bolsonaro e qual a avaliação que se faz do governo federal? Olha, até onde eu sei, não existe nenhum alinhamento. O Brasil 35, ele é um partido que vem de centro-esquerda. A Suede Haidar, ela sempre trabalhou pelas minorias, ela trabalhou muito e sempre trabalhou lá no Rio de Janeiro, dentro das comunidades, dentro da favela. Até onde eu sei, não tem nenhum alinhamento político com a direita, nem com o presidente Jair Bolsonaro. Até onde eu sei. Mas é aquele negócio, política muda. Conversas, diálogos, né, entre os dirigentes partidários pode mudar, mas até onde a gente, aqui na ponta, até aqui no município, aqui no estado, a gente sabe que não tem nenhuma relação. Com relação ao governo de Jair Bolsonaro, eu sempre gosto de dizer que todos os governos, né, federais, estaduais e municipais deixam sua marca em algumas, com conquistas em alguns pontos, né, em algumas áreas, e também tem seu lado negativo. E vejo no governo Jair Bolsonaro alguns avanços, mas também vejo alguns retrocessos. Mas a ideologia do partido, ele traz que ideias principais? Não, o partido ele defende a questão de você trabalhar na coletividade, ele defende a questão de você ter dentro do seu escopo partidário, a fidelidade partidária, de que o partido ele não deve ser comercializado, digamos assim, né? Porque muitos partidos eles existem e um dos pontos aí da reforma e dos vetos na reforma foi porque acredita-se que os partidos eles se vendem uns aos outros. Os partidos pequenos, para sobreviver, se vendem aos grandes partidos, que não é o caso do Brasil 35. O partido ele defende que a sociedade ela seja mais justa, que a renda também seja distribuída igualmente. Agora, nós não somos contra 100% o capitalismo, porque a gente sabe que o capitalismo é que move o mundo, né? Na verdade, o capital, não o capitalismo. Mas que o Brasil 35 acredita que o serviço público, que o Estado, ele tem que manter determinadas questões. Por exemplo, é obrigação do Estado manter saúde, educação e segurança. E a gente vê que isso não está acontecendo em nenhum aspecto. Há muitos anos que o Brasil não consegue fazer isso. Quando a gente vai para um país maior, até capitalista, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, você vê que as pessoas que estão lá, elas não se preocupam em estar pagando um plano de saúde, um seguro de saúde, um seguro para o carro. Por quê? Porque eles têm do governo isso. E nós também deveríamos ter. Não se preocupem em pagar, por exemplo, escola para até o ensino fundamental, o ensino médio. As pessoas pagam suas faculdades, sim. Aqui não, a gente já tem que pagar desde o início, quem pode pagar. Por quê? Porque a qualidade não é a mesma. E a gente defende que seja a mesma qualidade, sim, do serviço público, da educação, da segurança e da saúde. Como se mantém o Brasil 35 em nível nacional e nível local, já que existem poucos filiados, que tem uma série de dificuldades, inclusive de trazer, ou pelo menos tinha ali com o PMB, membros, homens, mulheres, enfim. Como é que hoje está estruturado e como é que é a campanha aí para a busca de filiados? Veja, Vanúvio, o Partido Brasil 35, ele se mantém com doação de nós, que somos os filiados, no Brasil inteiro, né? Todos nós doamos, aqui em Mossoró mesmo, quem resolve tudo do partido sou eu.
Eu que pago o advogado e o contador para fazer a prestação de contas. Se eu precisar comprar uma folha de papel para imprimir um documento do Brasil 35, sou eu quem pago. Então, a gente se mantém dessa forma. Com relação à estruturação do partido, o partido está se organizando. A nossa presidente estadual, a Viviane Oliveira, a professora Viviane Oliveira, ela começou um projeto em Natal, ela é da antiga rede, né? Aliás, ela vem da rede, a rede não é antiga, ela que saiu da rede, e ela vem estruturando, e lá em Natal eles tiveram um projeto pensando no Natal. Inclusive, tiveram candidatos a vereador e só não fizeram o coeficiente, aquele que tem que ser, digamos, individual, né? Porque você faz o coeficiente com a votação de todos, esse eles atingiram, mas eles não atingiram por vereador aquele mínimo que tem que ter dentro da votação. E a partir disso, a partir dessa estruturação que ela fez em Natal, ela está vindo para o interior. Então, em todas as regiões, a Viviane e o grupo, o LU, que é o vice, e o Roberto, que é o nosso assessor jurídico, está passando e conversando. Então, nós já temos praticamente uma nominata pronta para deputado estadual, com bastante chance de conseguir cadeiras na Assembleia Legislativa. E na federal, a gente já tem avançado com vários nomes, né, para formar a nominata, já que a gente não vai ter coligação, né? Com relação ao Senado, a gente ainda não tem discutindo no partido se a gente vai apoiar algum senador ou se vai lançar, mas para governo a gente está lançando aí a Cloriza, ela, que é aqui de Grossos, ela aceitou e ela vai ser nossa candidata a governo. E Leodice vai ser candidata ao quê? Olha, eu tenho um convite para ser candidata a deputada estadual, mas como eu estava conversando ali nos bastidores com Carol, de um modo geral, né, e eu sou apaixonada por política, eu venho de política, as pessoas que não me conhecem, mas eu venho de uma família política, a minha mãe foi vereadora, várias legislaturas lá na cidade de São Rafael, meu pai foi vice-prefeito, foi presidente de Câmara, minha mãe foi candidata a prefeita, então, quem não sabe a minha trajetória, acredita que eu comecei na política depois que eu fui secretária, de forma alguma, eu já cheguei em Mossoró, votando lá em São Rafael, sempre trabalhei na política, a nossa casa sempre foi cheia de gente, a gente sempre viveu a política desde a infância, na adolescência, a gente cresceu na política. E aqui em Mossoró, quando me mudei para cá, que hoje já sou cidadã moçoroense, eu trabalhei para várias pessoas na política, então eu sempre fui apaixonada por política. Agora, a questão de ser ou não candidata é como a gente estava conversando ali nos bastidores, eu e a Carol. A questão da mulher é todo um contexto para se candidatar, né? Eu não tenho muita vontade, mas, ao mesmo tempo, tenho vontade. Por que eu não tenho vontade? Explico. Não tenho vontade porque a gente tem que andar muito e a gente deixa a casa, a família, algumas coisas de lado por um tempo para poder alcançar o objetivo. Não existe você ser candidato e ficar dentro de casa sentado esperando que o voto caia na urna. Você tem que ir atrás, né? Mas eu gosto dessa movimentação, de conversar com as pessoas. Sou uma pessoa muito comunicativa, tenho amizade com muita gente, conheço muitas pessoas. Agora, o porquê de eu querer ser política? Eu venho dizendo que nós, cidadãos, deixamos a política em 10º plano, renegamos a política, dizemos que todo político é corrupto, todo político é ladrão, todo político é vendido. E aí o que foi que aconteceu? Os cidadãos de bem se afastaram da política. E aí foram ficando realmente as pessoas que são profissionais da política, né? E aí, isso aí está como a gente está vendo por agora. Então, eu e muitas pessoas deveriam querer sim ser político. O que eu não concordo na política, eu acho que o Brasil deveria mudar, é a gente ser eleito uma vez e todo ano tá renovando o mandato. Agora, óbvio, se pode, todo mundo se candidata. Mas deveria ter um tempo para você ficar fora e voltar novamente, que era assim que as coisas poderiam ser, digamos assim, melhoradas em termos de qualidade em projetos, em nomes que iriam formar a política e as bancadas, né? Qual é o posicionamento do Brasil 35 em relação ao governo estadual? O Brasil 35 está dialogando com todo mundo, né? Dialoga com o governo estadual, que está com os candidatos que estão, mas assim, nós não somos da base do governo, nós não temos nenhum deputado, não temos assim nenhum diálogo, digamos assim, na governabilidade atual. Agora, de apoio, como eu falei, nós vamos botar a nossa candidata própria, que é a Cloriza. Vamos, então, fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente detalha mais esse assunto aqui no nosso programa.